Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, pode nos parecer até um pouco, digamos assim, eu não diria estranho, mas redundante, e multiplicação e, digamos assim, mais do mesmo. É um pouco estranho falar com esses termos quando diz respeito ao mistério de Deus. Solenidade da Santíssima Trindade. Todo o culto da igreja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo litúrgico, é um culto à Santíssima Trindade. Todo o culto da igreja é ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Basta observar como sempre terminam, como são feitas as orações da missa. Sempre é dirigida a ó Deus, ó Pai, e termina como? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Todo o culto da igreja é trinitário. Então, por que reservar um dia só para celebrar o mistério da Trindade? Nós passamos por todo um itinerário litúrgico. O advento, a preparação para a vinda de Jesus, o seu nascimento, os mistérios da infância, o seu batismo, o seu anúncio do reino, o convite à nossa conversão no tempo da Quaresma, os sofrimentos de nosso Senhor, sua paixão, morte, sua ressurreição, seus encontros com os apóstolos, os sinais que ele confia à igreja de sua presença e ação. Acompanhamos o Senhor na sua ascensão e acompanhamos também essa promessa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos há uma semana atrás, no domingo de Pentecostes. Depois de a gente ter subido a tão altas alturas, é todo pleonasmo hoje. Depois de termos subido a tão altas alturas, é a hora da gente contemplar tudo o que nos alcançou. Não é tudo o que nós alcançamos. Mas hoje é o dia da gente parar e contemplar tudo o que nos alcançou. Faz quanto tempo que você não faz uma oração de contemplação de Deus? O que é isso, padre? Sabe por quê? Às vezes a gente está mal acostumado a só louvar a Deus como se fosse uma espécie de bajulação para conseguir algum milagre pessoal. E Laranjeiras não foge à regra. É assim até na França. Estamos mal acostumados de dizer palavras bonitinhas, bajulando a Deus. E logo depois vem o golpe. Não é? Te louvo, te agradeço, o Senhor é maravilhoso. Agora me dê tal coisa. Não é assim? É como se a gente fizesse uma espécie de comércio, um tomar lá da cá. Qual foi a última vez que simplesmente nos percebemos diante da presença dele e somente o contemplamos
admirados. A liturgia de hoje, solenidade da Santíssima Trindade, nos convida a fazer uma oração de contemplação. Eu sei que a maioria, vem à igreja com as suas intenções, com seus agradecimentos e com seus pedidos. Isso não vai deixar de acontecer, é verdade. Mas se uma coisa aprendemos com os místicos, é que quando Deus nos basta, a gente pede cada vez mais pouco. Quando Deus nos basta, a única coisa que a gente pede com mais insistência é que Deus dê para nós Ele mesmo. Não foi Santa Teresa d'Ávila que disse? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência, que é esperar o tempo de Deus, tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, pois só Deus basta. Só um coração contemplativo poderia dizer isso. Quem simplesmente para diante dele e contempla admirado. Eu sei que falar nesses termos talvez seja complexo. Repito, nós estamos mal acostumados a bajular a Deus para convencê-lo a nos dar alguma coisa. Pare um pouco. Se observar bem, a sua necessidade não é curar uma determinada doença. Se observar bem, a sua necessidade não é curar a sua conta bancária. Se observar bem, a sua necessidade não é se libertar das lembranças constrangedoras do passado. O que nós realmente precisamos é, sabendo que Deus se entregou de tal forma por nós, nos colocar inteiramente nas mãos dele, também nos entregando a ele. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Deus é uma comunidade de pessoas que se amam desde toda a eternidade. Como é que a gente sabe disso? Porque ele próprio disse: a mente humana jamais teria criatividade suficiente para inventar a Santíssima Trindade. É impossível. Se a gente fosse inventar, Deus do céu, seria um monstro de 3 cabeças, talvez. Na mitologia existem esses seres. Não sei se vocês já viram esses filmes fantásticos. E agora com o folclore chinês entrando o tempo inteiro, é que a gente vê dragão falando, dragão voando sem ter asa, né? Eu acho interessante, dá vontade de rir. Mas tudo bem. Esses seres mitológicos são frutos da fantasia. Não é a mesma coisa da Santíssima Trindade. É um mistério tão profundo que se Deus não tivesse dito, eu sou assim, a gente jamais poderia imaginar. Sabemos que Deus é Trindade porque o próprio Deus revelou. Do contrário, não saberíamos. Pai, Filho e Espírito Santo. Me lembro quando eu era pequeno no catecismo, as primeiras perguntas eram sobre Deus. A primeira pergunta era: quem é Deus? Lembram? Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Não, a primeira pergunta na verdade era: és cristão? Aí a resposta: sim, sou cristão pela graça de Deus. Aí, quem é Deus? Aí a gente respondia. Quais são os mistérios principais da fé? Aí a gente dizia o mistério da Trindade, a encarnação, etc, etc. O que é o mistério da Santíssima Trindade? É o mistério de um só Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Então são 3 deuses? Não são 3 deuses. São 3 pessoas num só Deus.
Toda criança que entrava no catecismo só podia fazer a primeira comunhão se soubesse essas respostas na ponta da língua. Vocês sabem? Não respondam. Senão alguns catequistas que eu estou vendo ali vão ficar... já estão com cara de susto. Os catequistas vão ficar desapontadas, tristonhas. Porque, meu Deus, perdi tempo com essa molecada. Tínhamos que responder. Era algo grande, profundo. Falávamos com palavras simples, sem muitas vezes entender direito como era a coisa. E infelizmente, por negligência da igreja, da hierarquia, de bispos e padres, de diáconos, religiosos, religiosas, e de muitos catequistas que se contentavam com o trivial também, a catequese nunca mais foi aprofundada depois dessas perguntas e dessas respostas. E o nosso povo, infelizmente, continua ignorando, desconhecendo a nosso Senhor. Aí é nessas horas que chega qualquer herege de qualquer seita auto-intitulada. É auto-intitulado, porque cada um dá o nome que dá na telha, né? Não é o Espírito Santo que revela. Até porque muitos deles chegam a negar que Jesus seja Deus, que o Espírito Santo seja Deus, que haja a Santíssima Trindade. Muitos negam até o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala-se do batismo no Novo Testamento, mas a única passagem onde na boca do próprio Jesus é dito em nome de quem se deve batizar é esta do Evangelho de São Mateus. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá. Agora tem gente que é rebelde, não obedece a Jesus, aí dá no que dá. Precisamos aprofundar um pouco mais a verdade que Deus revelou sobre Ele mesmo para nós. Até porque nós somos o povo renascido das águas do batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos os batizados somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a Trindade é a causa da existência, toda a Trindade é a causa da nossa salvação. Toda a Trindade produz a nossa santificação. Às vezes atribuímos, não é? Atribuímos ao Pai a criação. Eu me lembro de um tempo atrás que chegaram a inventar uma musiquinha bem pequenininha, porque o povo é preguiçoso, não quer cumprir o que está no missal, na liturgia. Aí, vocês cantaram aqui em Laranjeiras, que eu sei, no passado. Hoje não. Depois que eu for embora, fica à vontade para bagunçar o coreto. Mas enquanto eu estiver aqui, não bagunça não. Como é que era? Ao Pai o Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Parecia um showzinho de rock, de Woodstock. Para quem não sabe, o Woodstock foi o primeiro grande festival de rock que ficou mundialmente conhecido. Sexo, drogas e rock and roll. Foi a Trindade toda que criou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja o que foi dito na nossa primeira leitura de hoje do livro dos Provérbios sobre a sabedoria. Desde a antiguidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Quando tudo foi criado, eu estava lá. No início do Evangelho de São João, no prólogo, o que é dito? No princípio era o Verbo. O Verbo estava em Deus. O Verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. E esse Verbo se faz carne e habita entre nós. A Trindade toda é a causa de tudo quanto existe. A Trindade toda nos salva, embora somente o Filho, a segunda pessoa, é que se encarna, vive a nossa vida, sofre, morre e ressuscita. Só o Filho passa por isso. Mas a salvação nossa é obra da Trindade toda. A gente atribui a própria santificação e os dons ao Espírito Santo, mas é Deus todo que se entrega todo para que nós sejamos como Ele,
para que nós sejamos santos. Tudo isso, meus filhos, nós somos alcançados por essas verdades, por essas realidades. O nosso batismo, por exemplo, é que nos abre a porta para acesso a essas realidades divinas. Uma vez batizados, livres do pecado e do mal, a vida de Deus flui em nós e somos santificados. Em cada sacramento, esta aliança é renovada, esta graça, que é a vida de Deus que Ele nos dá, é aumentada, recuperada, levada à perfeição, digamos, ela não levada, ela leva a nossa natureza à perfeição. E assim você vai entender quando nosso Senhor vai dizer lá na frente, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito, ou sede santos. É uma obra em comum, é Deus agindo em nós e nós agindo em função dele também. Como saberíamos de tudo isso se ele não nos tivesse revelado? Diz o adágio que a gente só ama o que conhece. Não é verdade? Se você não conhece, não tem amor. Mas é uma corrente que também tem o retorno. A gente conhece, a gente ama, e quanto maior for o nosso amor, maior ainda será o nosso conhecimento. O conhece no início pode ser, digamos assim, obtemos informações sobre. Mas, uma vez amando e sendo amados, o conhece no segundo momento não é mais somente ter informação sobre. É no sentido bíblico, é ter intimidade com. No caso de Deus, amamos porque conhecemos, e conhecemos mais ainda se o amamos. Isso é possível de chegar à compreensão de cada um? Isso é possível ser levado em prática no nosso culto, no nosso relacionamento diário com Deus? Conhecer para amá-lo e amá-lo para conhecê-lo cada vez mais. O povo nascido das águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode passar a sua existência ignorando essas realidades. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Eu sempre falo isso no que diz respeito à conversão. Mas para muitos que ainda entendem a conversão só como um primeiro momento, o primeiro despertar, um primeiro empurrão, quem sabe, a primeira sacudida, nunca é demais lembrar que conversão é um processo para todo o nosso tempo de passagem neste mundo. E esse processo só será levado à perfeição se entrarmos nesse relacionamento com Deus, onde o amor é dado dele para nós. E à medida que também o nosso amor retorna para ele, o conhecimento aumenta, a intimidade aumenta, a necessidade de outras coisas que não sejam Deus diminuem. A plenificação, a realização da pessoa na sua existência, ela vai acontecendo, sem que você encasquete que tem que se realizar, que tem que conseguir, que tem que ser feliz, que tem que ser vitorioso. Quando eu vejo uma pessoa insistindo demais no discurso de se realizar, conquistar, ter vitória, ser feliz, quando a pessoa encasqueta demais esses assuntos, geralmente não alcança o que se quer. Mas quando encontramos o Senhor e entramos nessa intimidade com Ele, a nossa existência alcança tudo o que é necessário
para que seja plena. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Fico me perguntando, quando é que o povo católico vai entender isso? E não apenas católico, aqueles outros que se dizem cristãos e agem parecendo o anticristo, rejeitando o que Cristo realmente promete e procurando outras coisas que na Sagrada Escritura quem promete é o tentador. Quando é que o povo que se diz cristão vai entender isso? A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. As coisas, se nos ajudarem a amar a Deus, tudo bem. Se forem atrapalhar o nosso amor a Deus, é melhor que não as tenhamos mesmo. A saúde do corpo, se for nos ajudar a amar a Deus e ao próximo, ótimo. Mas se a saúde do corpo for apenas fazer a gente olhar para o próprio umbigo e nos afastar de Deus e do próximo, então não é mais tão necessária para uma existência em plenitude. Pensemos, meus filhos. Nosso Senhor, noutra ocasião, vai dizer: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu bem mais precioso? Só você pode responder. Nesse sentido, eu, Padre Francisco, só posso dar a resposta por mim. Eu não posso dar a resposta no lugar de mais ninguém. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Pode faltar muita coisa. Pode faltar a saúde. Pode faltar o abrigo. Pode faltar as benesses que a vida moderna pode dar. Pode faltar segurança econômica. Pode faltar pessoas que lhe queiram bem ao redor. E geralmente muitas dessas coisas faltam mesmo. Só Deus basta. Peçamos a graça de compreender e viver em consequência disso. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.